Bom dia a todos. Gostaria de começar agradecendo a Laura, ao Pedro e ao Tiago, que estão dedicando aí um tempo do seu dia para contribuir com a nossa comissão. E eu já aproveito para agradecer em nome da Comissão Especial de Arbitragem, também em nome da diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seção de São Paulo, e espero que vocês tenham aí uma boa apresentação, um bom evento. E, mais uma vez, eu gostaria de realmente agradecer, porque eu sei que, apesar de, acredito que vocês também, todos nós estarmos trabalhando em casa, os dias parece que ficaram até mais curtos do que quando a gente está no escritório, porque imagino também que vocês, além dos afazeres profissionais, têm as questões domésticas para auxiliar. Então, realmente, eu quero agradecer o tempo e a contribuição que vocês vão dar aqui para nós todos. E já passo a palavra, então, ao Gustavo, para que ele possa dar sequência aí à mediação e um bom evento para todos nós. Um abraço. Bom dia, pessoal. Obrigado, Rui, pelas palavras. O Rui, para quem não sabe, é o presidente da nossa Comissão Especial de Arbitragem, é quem viabiliza esse espaço para que a gente possa estar aqui hoje com pessoas tão qualificadas e gabaritadas para falar de um tema da ordem do dia, por assim dizer. Queria agradecer também em nome da Comissão de Arbitragem a todos e todas que estão nos acompanhando aí, ao Pedro, à Laura e ao Tiago por dedicarem um tempo precioso do dia corrido deles para falar aqui para a gente poder aprender com eles. E também fazer um registro, que eu acho muito importante. Hoje é o segundo dia dessa série de webinars da Comissão de Arbitragem da OAB, denominada Jovens Arbitralistas, série de Jovens Arbitralistas. E essa série foi idealizada pelo Sérgio Nascimento, que faz parte da nossa comissão, que muito bem pensou nessa sequência de 3 dias de evento virtual para discutir temas aí interessantes sobre a arbitragem na perspectiva do jovem advogado, e aqui considerando que o jovem advogado é aquele com menos de até 40 anos, por assim dizer. A ideia do painel de hoje, falar sobre aí o mundo da arbitragem internacional, tem uma razão de ser. A arbitragem internacional, para quem tem alguma familiaridade com a arbitragem, para quem não tem, também já dizendo, é um mundo completamente distinto da arbitragem doméstica. Então, nós trouxemos hoje aqui 3 pessoas, como eu já disse, gabaritadas para falar sobre o tema. São 3 pessoas especializadas em direito internacional. Então, acho que ninguém melhor que eles para falar sobre esse assunto. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso o evento de hoje. Então, eu queria só apresentar rapidamente aqui o currículo dos 3. Tá? O Tiago Zanelato é advogado de Pinheiro Neto Advogados. Eu estou olhando para baixo que eu fiz uma pequena cola em razão da extensão do currículo deles. É advogado no Pinheiro Neto Advogados, faz mestrado em Direito das Relações Econômicas Internacionais na PUC de São Paulo, onde também concluiu a graduação, assim como eu. Ele é secretário executivo da Comissão de Arbitragem e Mediação da ICC Brasil e diretor de eventos da Iniciativa dos Novos Arbitralistas, da Inovarb Unichamp. Até quem está nos assistindo e tem interesse em entrar no mundo da arbitragem, conhecer um pouco melhor, seja sobre a perspectiva prática acadêmica, vale muito a pena se associar à Inovarb. É uma excelente iniciativa aí do pessoal da Unichamp, da qual o Thiago faz parte. O Pedro Martini. O Pedro é advogado de Cleary Gottlieb, um escritório internacional. Ele tem uma filial aqui em São Paulo também. O Pedro atua nessa filial em São Paulo, graduado pela Federal de Minas Gerais e tem LLM pela Universidade de Berkeley, na Califórnia. E também é qualificado para advogar tanto no Brasil como em Nova York. Então, realmente, é uma pessoa muito gabaritada também para tratar com a gente. A Laura Guitti é advogada do Matos Filho, aqui em São Paulo, graduada pelo Centro Universitário Curitiba, com especialização em Direito Internacional Privado e mestrado em Direito Internacional Econômico pela Universidade Panthéon-Assas de Paris, número 2. Bom, agora sem maiores delongas, passo a palavra para o Tiago, que vai abrir o evento de hoje como expositor e vai falar sobre um conceito mais introdutório, o que é a arbitragem internacional e quem são os seus atores. Tiago, está com a palavra aí. Obrigado, Gustavo. Bom, antes de mais nada, queria agradecer
tanto ao Rui como ao Gustavo, ao Felipe e ao Sérgio pelo convite. É um prazer estar aqui, especialmente ao lado de pessoas que eu admiro muito, tanto a Laura quanto o Pedro. Pode não parecer, mas eu sou um pouco mais novo do que eles e sempre foram pessoas que acho que eu me inspirei de alguma forma e tenho uma grande admiração. Então acho que é um grande prazer estar aqui. Indo direto ao tema, eu vou aqui compartilhar minha tela porque eu me senti coagido a fazer uma apresentação de PowerPoint depois que eu vi o material que o Pedro e a Laura tinham preparado. Já adianto que não ficou tão bom quanto o deles, mas eu acho que serve bem a função, que no fundo é não me perder enquanto eu explico para vocês o tema que na nossa divisão ficou comigo. Basicamente, a gente vai responder duas perguntas. O que é arbitragem internacional e quem são seus atores? Então, para começar, a arbitragem internacional ela vem daquele conceito clássico de arbitragem, que é um método de resolução de disputas, em que as partes resolvem delegar para um terceiro a solução de um litígio, e aí a arbitrabilidade desse litígio, a possibilidade dele ser submetido à arbitragem vai variar conforme cada uma das legislações. E acho que a grande diferença que a gente precisa fazer é o que é arbitragem doméstica e o que é arbitragem internacional. Tem um grande advogado, um dos maiores doutrinadores de arbitragem internacional, que é o Gary Born, ele fala o seguinte, que um método de resolução de disputas, a essência dele não está no nome, mas sim no que você consegue buscar na essência, no significado e na prática. Então, se a gente olhar a arbitragem internacional, o internacional não é alguma coisa que denotaria só algum aspecto transfronteiriço. Você tem que olhar os critérios que hoje a gente entende como identificadores da arbitragem internacional. A arbitragem doméstica é uma arbitragem monolocalizada. Ela vai ter ligação só com um sistema jurídico em particular, via de regra. A arbitragem internacional não. Ela pode ter ligação com outros sistemas jurídicos, com vários sistemas jurídicos, e o que identifica a arbitragem internacional, via de regra, é algum elemento de internacionalidade ou de extraneidade, que a gente chama. Então, hoje, a gente tem alguns critérios para definir o que é a internacionalidade da arbitragem. O critério objetivo, que é o critério adotado, por exemplo, pela legislação de direito privado da Suíça, é um critério em que a legislação local vai eleger um elemento, provavelmente geográfico, para falar o que é uma arbitragem internacional. Então, no caso da Suíça, ela diz que uma arbitragem vai ser internacional quando, no momento em que as partes resolvem contratar arbitragem, então, quando lá atrás elas inserem uma cláusula de arbitragem no contrato, uma das partes tem a sua sede, ou o seu, que eles chamam headquarters, place of business, que é como se fosse a sede da empresa, fora da Suíça. Então, se eu tenho uma empresa suíça, é uma empresa americana, por exemplo, que resolve fazer uma arbitragem na Suíça, por ter uma empresa americana, essa arbitragem vai ser considerada internacional. E aí, independe da lei que for ser aplicada a essa arbitragem. Outros critérios podem ser se as partes tiverem as suas sedes em um local diferente daquele em que a arbitragem se realiza, ou em que a lei aplicável vai ser uma lei diferente da lei do país das partes ou diferente do país da sede. Então, você tem uma série de critérios objetivos, que geralmente elegem esse critério geográfico, para falar qual que seria como chama, a internacionalidade da arbitragem. O critério econômico é aquele que vai olhar qual que é a matéria do litígio, se essa matéria do litígio está voltada ao comércio internacional. Então, esse é o critério adotado pela legislação francesa. Ele diz que vai ser internacional a arbitragem, não importa quem vão ser os seus atores, qual que vai ser a matéria discutida, se aquela matéria, se o plano de fundo dela estiver voltado aos interesses do comércio internacional. E, por último, a gente tem o critério misto, que é o critério adotado pela legislação espanhola de arbitragem, que, na verdade, reúne os dois. Então, ele fala que tanto vai ser internacional uma arbitragem que tiver pontos de contato com mais de um sistema jurídico, então, partes diferentes, de diferentes localidades, a sede ou uma lei aplicável diferente, como aqueles que também estão voltados para o comércio internacional. E quais são os casos que são resolvidos em arbitragem internacional? Porque também tem um outro advogado também bastante relevante na área que fala o seguinte, é o Ian Paulson, que a arbitragem internacional, na verdade, não é arbitragem, como a gente conhece como arbitragem doméstica. E ele faz uma comparação no sentido de que a arbitragem doméstica e a arbitragem internacional, a relação delas é a mesma relação que um elefante tem para um cavalo tem para um cavalo marinho. Os dois são animais, mas são completamente diferentes. Então, os casos que vão ser levados à arbitragem internacional são casos bastante específicos, não são casos domésticos de locação de imóvel,
compra e venda de mercadorias locais, nada disso. O que a gente tem em arbitragem são casos geralmente que envolvem operações transfronteiriças. E isso vai entrar na ideia de arbitragem comercial, que é aquela arbitragem realmente focada no comércio internacional e, pelo que a gente entende da lei modelo da Uncitral, toda operação de comércio, não é só comércio internacional propriamente dito. Aí a gente tem a arbitragem de investimento, que a Laura e o Pedro conhecem bastante e tem muito mais propriedade para falar do que eu, que são arbitragens baseadas em tratados de investimento, então elas ocorrem entre um investidor e um Estado, ou entre Estados, com base nesses tratados de investimento bilaterais ou multilaterais, e as arbitragens de direito internacional público, que aí é realmente direito internacional público puro, entre organizações internacionais, entre Estados, e aí tem uma série de questões. Agora a gente vai falar quem são os atores da arbitragem internacional, porque a arbitragem internacional realmente é muito particular. Então, no âmbito do procedimento arbitral, aí realmente é bastante semelhante a uma arbitragem normal, uma arbitragem doméstica. A gente vai ter, acho que, de um lado, os requerentes, do outro, os requeridos, que são as partes, que são realmente os usuários da arbitragem internacional. Isso muita gente esquece, especialmente nós, como advogados, tendemos a esquecer isso, que quem são os usuários da arbitragem internacional são as partes. Os advogados, eles são meros operacionalizadores dessa vontade das partes em submeter a disputa à arbitragem e os que viabilizam, né, que essa disputa seja resolvida em arbitragem. Então, a gente vai ter partes, advogados, a gente pode ter uma instituição chamada Câmara Arbitral, uma instituição que administra os procedimentos, que vai funcionar de forma a viabilizar toda a parte administrativa do procedimento, então, fazendo comunicação com os árbitros, controlando prazos, fazendo envio de documentação, envio de comunicações. A gente vai ter o secretário do Tribunal Arbitral, que é alguém que auxilia o Tribunal Arbitral com várias questões operacionais também. E nós temos o Tribunal Arbitral, que é formado pelos árbitros. Além disso, e aqui realmente é só uma visão bem genérica, porque a gente tem outros eventuais envolvidos aí, a gente ainda tem peritos, testemunhas fáticas e técnicas, isso é uma questão interessante, né? Até o Pedro vai falar um pouco depois das diferenças culturais entre arbitragem doméstica e internacional. Tem uma figura na arbitragem, principalmente internacional, que é a testemunha técnica, que é bem particular, e a gente tem os assistentes técnicos das partes. Muitas vezes a gente tem o perito do tribunal, o perito das partes, então cada parte vai ter o seu perito, ou o tribunal designa um perito, mas basicamente no plano geral dos atores da arbitragem internacional no procedimento mesmo, a gente tem todos esses envolvidos. E aqui eu separei alguns outros atores que têm papel relevante no cenário da arbitragem internacional. Acho que a arbitragem tem ela tenta, né, escapar das autoridades, do governo, da regulamentação do Estado mais rigorosa, mas ao mesmo tempo ela busca nessas mesmas autoridades que ela tenta se desvincular o apoio ao Instituto. Então, acho que um papel importante no cenário da arbitragem internacional são os juízes estatais, porque são eles que vão acabar produzindo a jurisprudência, produzindo as decisões que vão dar apoio à arbitragem e criando, consolidando uma jurisprudência de apoio, interpretando e consolidando entendimentos sobre diversas matérias, porque, como a gente sabe, a arbitragem ela se relaciona diretamente com o judiciário e principalmente em 3 esferas, né? As medidas de apoio à arbitragem, então tanto as tutelas de urgência antes da instauração da arbitragem, como as medidas para você conseguir instaurar a arbitragem se existe algum tipo de resistência ou se a cláusula arbitral tem algum tipo de problema. Depois que acaba a arbitragem, para você homologar e executar a sentença arbitral, e isso pode ser feito tanto no lugar onde a arbitragem ocorreu, ou, como eu vou falar daqui a pouco, através de um sistema de circulação de sentenças arbitrais que foi instituído pela Convenção de Nova York. Então, você tem também os juízes estatais desempenhando esse papel não só no local em que a arbitragem ocorreu, mas também ao redor do mundo todo. E na anulação da sentença arbitral, que é o controle efetivamente do judiciário do local onde ocorre a arbitragem, do que a gente chama de sede da arbitragem, e que é extremamente importante porque essa é literalmente a métrica de como a arbitragem pode se desenvolver e como a arbitragem, para ser válida, vai se desenvolver. Além disso, a gente tem os próprios estados. Os estados, ao implementarem medidas e políticas favoráveis à arbitragem e de forma a uniformizar as legislações, esse é um movimento que a ONU tem bastante importância nos últimos praticamente 60, 70 anos. Os estados acabam sendo também produtores de normas importantes para a arbitragem internacional.
Então, o papel dos estados é fundamental. E esse papel também dialoga um pouco com o papel que a ONU teve através da UNCITRAL, que é a sua Comissão de Direito Internacional, Direito do Comércio Internacional, na elaboração de diversos instrumentos normativos desde a década de 50. Acho que e isso vai até um pouco antes, essas discussões todas ali por volta do final da Segunda Guerra Mundial. Para quem se lembra, na Primeira Guerra, foi criada aquela Liga das Nações, que no fundo não foi efetiva, e para os estados tentarem resolver os seus problemas de forma harmônica. Com a Segunda Guerra ficou claro que isso não funcionou, e aí foi criada a ONU, nessa ideia de buscar pacificar conflitos sem a necessidade de um conflito armado. E a arbitragem, naquela época, aliada à criação da Câmara de Comércio Internacional, foi eleita como um método para tentar se levar essas disputas dos estados para um plano muito mais harmônico e não belicoso. Então, a ONU, nesse momento, tem um papel fundamental para a arbitragem no momento que ela começa a desenvolver esses instrumentos normativos através da UNCITRAL, que é essa comissão voltada para o direito do comércio internacional. O primeiro desses instrumentos normativos, que eu mencionei agora há pouco, é a Convenção de Nova York, que é uma convenção que hoje conta com 162 signatários. É um tratado da ONU em matéria de direito privado de maior sucesso em número de aderentes, e ela basicamente regulamenta a circulação de sentenças arbitrais ao redor do mundo. Ela estabelece os critérios em que uma sentença proferida aqui no Brasil vai poder ser reconhecida em qualquer país signatário. Ela estabelece critérios objetivos de forma que os estados possam uniformizar suas legislações. E ela também regula a execução de cláusulas compromissórias, porque era muito comum até mais ou menos da década de 40, 50, as partes fugirem da obrigação de submeter as disputas à arbitragem, alegando que era necessário manifestar o consentimento depois que a disputa surgia. Então, acho que a UNCITRAL tem esse papel inicial com a Convenção de Nova York. Um segundo momento é o momento em que ela resolve estabelecer um corpo de normas para arbitragem ad hoc, então arbitragens que não são tuteladas por uma instituição. Então, ela cria essas regras. E o terceiro momento é também bastante relevante, é o modelo em que ela cria uma lei modelo de arbitragem comercial internacional voltada para os estados. Então, aí de novo a gente tem o papel dos estados, para esses estados incorporarem ou atualizarem as suas legislações locais de arbitragem internacional. Então, a gente vê que a ONU tem um papel relevantíssimo na parte procedimental de instrumentalização, mas também em matérias, em questões de direito material. Por exemplo, a Convenção de Viena de Compra e Venda de Mercadoria, que está aqui referida como CISG, que regulamenta compra e venda de mercadoria internacional de mercadorias, que é uma outra forma de tentar se uniformizar a legislação do comércio internacional, e aí sempre vem do papel da arbitragem muito próximo do papel desempenhado pelo comércio internacional. A gente tem o NIDROA, que é o Instituto Nacional de Unificação do Direito Privado, que tem os seus princípios comerciais, também nessa ideia de uniformizar matérias de direito material, de comércio internacional, que são submetidas à arbitragem. A gente tem a Câmara de Comércio Internacional, que não é só uma câmara de arbitragem, ela na verdade foi fundada como uma organização internacional voltada para desenvolver o comércio. Hoje ela tem um papel muito importante no desenvolvimento sustentável através do comércio, e ela tem alguns instrumentos também de direito material, que são os Incoterms, que regulam transporte de mercadorias em matéria internacional, e o UCP, que são práticas comerciais, né, também buscando uma uniformização de documentos, práticas comerciais de natureza mais bancária. Então, basicamente, a gente tem esses atores, tem muitos outros, mas esses são os principais. Além disso, nós vamos ter as organizações profissionais da área. Então, eu citei aqui alguns exemplos. O Chartered Institute of Arbitrators, que é uma organização profissional voltada para árbitros. O International Bar Association, que apesar de não ser especificamente de arbitragem, tem um papel bastante relevante na área, com a edição de instrumentos de soft law. A arbitragem ela é muito autorregulada, então ela cria muito os seus instrumentos normativos a partir da prática e voltados para a sua realidade específica. E a IBA, a International Bar Association, tem um papel fundamental em desenvolver essas regulações que a gente chama de soft law, né? Que não são especialmente leis,
mas são instrumentos normativos que as partes podem adotar, o tribunal pode adotar de comum acordo com as partes, e que, de alguma forma, refletem as melhores práticas adotadas no mercado. E o International Council for Commercial Arbitration, que também é outra entidade do setor, que tem o seu congresso bianual e congrega aí diversos profissionais, task forces, fazem análise de decisões arbitrais da New York Convention, da Convenção de Nova York. Então, acho que tem bastante relevância também no meio. E acho que basicamente era isso. Eu acho que a gente tinha combinado, na verdade, depois dessa exposição inicial, que os outros panelistas aqui, o Pedro e a Laura, poderiam também fazer alguns comentários. Então, do meu lado, a parte, acho que mais geral foi essa. Pedro, Laura, não sei se vocês têm algum comentário. Bom, eu posso falar antes do Gustavo. Acho que eu posso tecer alguns comentários, mas eles vão estar embutidos na minha apresentação. Então, eu vou passar ao Gustavo. Obrigado, Pedro. A gente pode fazer o seguinte, cada um faz a sua exposição e depois a gente reserva uns 5 minutos, sem prejuízo de embutir os comentários nas respectivas apresentações. Bom, o Pedro já foi devidamente qualificado, agradeço então aqui mais uma vez, e o Pedro vai tratar sobre, primeiro, na verdade, desculpa, Thiago, agradecer pela sua exposição, foi muito boa, didática, muito clara, e eu acho que preparou muito bem o campo aí para os dois próximos palestrantes falarem. Achei muito legal o destaque que você deu para as partes como efetivas, são realmente as usuárias da arbitragem internacional, e os advogados são o instrumental para que as partes possam realmente se valer desse relevante e aí já muito propagado método de resolução de disputa no cenário internacional e também nacional. Então, realmente foi muito boa e obrigado. O Pedro agora, então, está com a palavra e vai falar sobre as práticas da arbitragem internacional e questões culturais. Então, vai dar realmente um viés mais prático e trazer a questão cultural, que é realmente muito latente, muito evidente na arbitragem internacional. Então, Pedro, obrigado, está com a palavra. Obrigado, Gustavo. Eu queria aproveitar a oportunidade, antes de começar, a agradecer a Comissão de Arbitragem da OAB São Paulo, na pessoa, primeiro, do presidente, do Rui Dourado, e também dos seus membros que já foram mencionados aqui, o Sérgio, Gustavo, Patrícia, Felipe, que estão moderando e organizando de alguma forma o evento. Excelente iniciativa. Obrigado mais uma vez. E agradeço a todas e todos os participantes do webinar que tiraram um pedaço dessa manhã para ouvir a gente. Bom, como o Gustavo falou, eu fui incumbido de tratar um pouco sobre as diferenças práticas da arbitragem internacional. Acho que a minha ideia aqui hoje foi tentar trazer um pouquinho mais de uma percepção concreta de quais são as diferenças do que a gente chama de arbitragem internacional em relação à arbitragem doméstica, especificamente a arbitragem doméstica brasileira. Tá? Bom, como o Thiago já trouxe, né, excelente exposição, Thiago, por sinal, existem diversos elementos que podem levar à determinação de uma arbitragem como ou considerada internacional, né? Então não existe uma determinação simples com um fato ou um elemento único que vai determinar que aquela arbitragem é internacional ou não. Isso leva, consequentemente, a uma situação em que nós temos atores, né, seja as partes, advogados, árbitros, fatos, né, os fatos em si que são levantados na controvérsia, ou regras de procedimento ou lei aplicável que são de origens diferentes. E aqui eu falo ou porque nós podemos ter, por exemplo, arbitragens que são sediadas no Brasil, com lei brasileira aplicável, com árbitros brasileiros, mas uma das partes apenas é estrangeira e a arbitragem pode ser tocada em português. Então, nós temos apenas um elemento. Por outro lado, nós podemos ter uma arbitragem em que as duas partes são brasileiras, a lei brasileira é aplicável ao contrato, mas nós temos, por exemplo, a sede em Paris e um dos árbitros é estrangeiro.
Então, aí nós temos 2 elementos. Então, nós temos uma combinação diversa de elementos de origens diferentes. Bom, pensando em atores, o que isso significa? Isso significa que nós podemos ter questões de idiomas e formas de comunicação diferentes na arbitragem. Então, como eu disse, nós podemos ter uma situação em que há uma conexão muito intrínseca ao Brasil, lei brasileira aplicável, as partes têm uma conexão com o Brasil, mesmo que seja uma delas com sede no exterior, e há árbitros brasileiros, mas a arbitragem é toda tocada em inglês por algum motivo específico, como, por exemplo, auxiliar a sede de uma das partes a entender aquele procedimento. Então, existe obviamente, no momento que você tem atores de origens diferentes, ainda que seja um ator apenas naquela arbitragem, existe a possibilidade de idiomas influenciarem na prática a arbitragem. Quando a gente fala de fatos, acho que aqui começa a entrar um pouquinho em questões mais complexas do que apenas o idioma. A gente fala de contextos históricos e geopolíticos diferentes. Então, seja por causa de atores, seja porque os fatos que levaram à controvérsia ocorreram em outro local, esses fatos ou atores podem estar inseridos em contextos diversos. Eu vou falar daqui a pouco quais são os problemas que podem surgir aqui, mas de forma muito simples, nós estamos falando aí pessoas que, embora falem português perfeitamente, elas têm uma origem em outro país, seja um país como os Estados Unidos, seja um país europeu. E, por fim, quando a gente fala de regras diferentes, a gente fala não só de regras específicas de procedimento, como a gente fala de leis aplicáveis, a gente já falou aqui a lei aplicável ao contrato, a lei aplicável ou potencialmente relevante como em decorrência da sede da arbitragem, como a gente fala também de sistemas jurídicos diferentes. Então, a gente pode ter proximidades de sistema, então, por exemplo, a lei aplicável é brasileira, a sede é em Paris, os árbitros são todos de sistema de civil law, como nós temos também situações em que a lei é brasileira, a sede vai ser em Londres e os árbitros são tanto de sistema de civil law como do sistema de common law. Então, nós temos aí uma diversidade de sistema ou de pensamento jurídico, né? Isso gera, obviamente, uma diversidade cultural muito grande na arbitragem internacional e, por consequência, um impacto prático na arbitragem. Aqui eu tentei listar 3 complexidades inerentes que eu identifico que são decorrentes dessa diversidade cultural. A primeira são as questões linguísticas, quando a gente falou lá atrás de idioma, né? Ela pode parecer uma questão simples, nós estamos falando basicamente de se falar inglês ou português, mas não é por aí, e eu posso falar isso por experiência pessoal, que questões linguísticas elas podem ser essenciais e impactar profundamente o procedimento arbitral. Porque, por exemplo, nós podemos até falar de questões de falso cognato, de termos simples, né? Vamos pensar aqui, vou dar um exemplo, fazer uma analogia muito, muito simples. Até que ponto, se a gente tem até em questões simples como limão, por exemplo. Limão em português é limão, em inglês é lime, não é lemon. Então, mas para uma pessoa que não entende a diferença, a pessoa pode entender que lemon é igual a limão. São coisas muito similares, mas quando a gente traz isso para o âmbito de conceitos jurídicos, questões linguísticas super complexas, isso pode impactar profundamente o procedimento. Os árbitros podem depender, por exemplo, de traduções. Se as traduções não forem corretas, forem incompletas, os árbitros podem acabar vendo apenas uma figura parcial. Nós estamos falando aí de audiências em que vai haver tradução simultânea, em que os tradutores nem sempre vão ter o conhecimento técnico das questões de fundo, nem o conhecimento técnico jurídico para transmitir todas as nuances e detalhes que o advogado quer transmitir, que uma das testemunhas quer transmitir. Isso tudo gera uma complexidade muito grande na arbitragem. Então, nem esse ponto que parece simples, uma questão de simplesmente falar inglês ou falar francês ou espanhol, deve ser considerado como uma complexidade ou como um elemento simples. Na verdade, é um elemento muito importante. Segundo ponto são as questões culturais. Aqui, voltando lá atrás agora na questão do contexto histórico e geopolítico diferente. Eles podem claramente afetar a percepção dos fatos. Então, aqui nós estamos falando, por exemplo, de árbitros. Vamos supor, quando nós estamos agora discutindo questões que resultaram da Lava Jato, de questões de corrupção.
Será que um árbitro, por exemplo, um árbitro americano, muito distante da Lava Jato e muito distante da nossa cultura brasileira, vai entender o que é o Brasil pré-2014, 2015 e o Brasil pós-2014, 2015? Será que ele vai entender a nuance de certas comunicações? Será que ele vai entender certos comportamentos dentro da corporação, por exemplo? Se nós estamos discutindo controles internos, procedimentos de auditoria numa arbitragem, será que os árbitros que vêm de um contexto cultural diferente vão conseguir perceber esses fatos da mesma forma que um brasileiro, né, obviamente, entenderia? E, por fim, nós temos as questões jurídicas, que agora a gente passa de percepção dos fatos para percepção da lei, e foi o que eu disse que é um impacto necessário das questões da aplicação de diversas regras diferentes no procedimento. Aqui eu posso falar uma mistura de uma questão jurídica com uma questão linguística, por exemplo. Nos Estados Unidos, quando as autoridades denunciam uma pessoa por um crime, por exemplo, um crime de corrupção, usa-se a palavra indictment. No Brasil, nós usamos o indiciado ao final do inquérito policial, antes mesmo da denúncia. São questões que, embora pareçam ter o mesmo conteúdo, porque elas têm a mesma palavra, indictment e indiciamento, elas têm um conteúdo jurídico diverso. Então, será que pessoas de formações diferentes, que entendem a lei, veem a lei de forma diferentes, vão entender essa nuance? Um outro exemplo, no direito americano, por exemplo, no sistema de common law, quando fala-se de danos, determinada categoria de dano pensa no conceito de foreseeability, de previsibilidade, né? No direito brasileiro, às vezes, dependendo do tipo de dano, nós falamos de um elemento da probabilidade. Será que alguém de origem de common law, um profissional, tem a percepção da diferença exata entre um conceito de foreseeability, de previsibilidade no direito americano, enquanto o brasileiro vai entender o que é a probabilidade? Então, esses elementos todos geram complexidades inerentes ao procedimento que exigem uma atenção muito grande ao longo de todo o procedimento arbitral. Quando a gente fala de procedimento, a gente fala também, e em especial, da escolha dos árbitros. Então, aqui, acho que o primeiro ponto principal que eu quero trazer para vocês é que quando a gente fala de arbitragem internacional, um dos elementos centrais que eu entendo serem centrais na arbitragem internacional, especificamente em decorrência dessas complexidades inerentes, é a escolha dos árbitros. Então, é um momento muito essencial para os advogados e para as partes, lá no começo do procedimento, para que eles tentem entender quais vão ser os impactos daquela escolha ao longo do procedimento e, obviamente, o impacto no resultado final. Isso quer dizer que, para questões linguísticas, as partes têm que pensar em qual o idioma falado pelo árbitro. Para questões culturais, as partes têm que pensar em qual a nacionalidade daquele árbitro. E, para questões jurídicas, as partes têm que pensar qual a formação daquele árbitro. E vejam bem que, embora elas podem estar atreladas, por exemplo, um americano que fala inglês, nasceu nos Estados Unidos e tem uma formação numa faculdade dos Estados Unidos e tem uma formação de common law, nós podemos estar falando de uma diferença completa nessas questões. Por exemplo, nós podemos estar falando de uma arbitragem conduzida em inglês, mas podemos estar procurando um árbitro de nacionalidade de outro país da América Latina, por exemplo, alguém de origem colombiana, de origem argentina, e nós podemos estar falando de um árbitro que tem uma formação diversa, por exemplo, que ele pode ter tido uma formação na graduação em Civil Law e uma formação na pós-graduação em Common Law, com o LLM e, por exemplo, uma aprovação no Bar. Então, nós temos aí diversos elementos que devem ser considerados. Para além das complexidades inerentes, e também por causa delas, né, a arbitragem internacional acabou adotando procedimentos específicos ao longo da prática, com o desenvolvimento dos mesmos atores ao longo do tempo, e essas particularidades são encontradas com frequência, com muita frequência, na maioria dos procedimentos, e elas se distinguem um pouco, podem se distinguir um pouco da prática doméstica brasileira. Eu queria tratar aqui de algumas diferenças que elas decorrem, em especial, de certos elementos que vêm do sistema de common law
para a arbitragem internacional, e que, portanto, são sistemas que chamam um pouco a atenção do profissional brasileiro, por serem um pouco diferentes da nossa prática local. O primeiro dele é a existência de depoimentos escritos. O segundo e o Thiago já adiantou, a figura do expert da parte, né, dos assistente ou assistente técnico. O terceiro é a fase de produção de documentos. E o quarto é a inquirição de testemunhas, ou a cross, né, como o pessoal diz em inglês. No primeiro ponto, depoimentos escritos, aqui é um elemento interessante porque eles são apresentados já nas alegações iniciais. Qual que é o objetivo? Os advogados e as partes pretendem trazer já o depoimento afirmativo da testemunha como um elemento para dar suporte às alegações. Ou seja, a parte quer dar o máximo de sustentação a cada uma das suas afirmações, a cada uma das suas alegações. Portanto, ela prepara um relato detalhado dos fatos, das lembranças, por exemplo, uma interpretação de documentos essenciais àquela arbitragem. E, nesse momento, pensam também as partes, porque elas estão adiantando o relato de uma das testemunhas na consistência com os documentos. Então, esse é um momento de extrema cautela, né? Os advogados têm que redigir o depoimento com muito cuidado, prestando atenção a quais documentos eventualmente vão aparecer no caso, quais documentos podem ser trazidos pela outra parte, qual a consistência daquele relato com a história que vai ser contada. Então, ao invés de deixar todo o testemunho para a audiência, esses testemunhos são adiantados em forma escrita logo no começo do procedimento. O segundo ponto é a presença dos experts, são os experts, né? Aqui, eu entendo que, pelo menos na minha experiência, a maioria das arbitragens internacionais raramente possuem uma nomeação de perito pelo tribunal arbitral. São casos específicos, talvez por necessidade, mas normalmente em arbitragem essencialmente internacional, cada parte vai trazer o seu expert. O que isso quer dizer? Quer dizer que o tribunal não vai ter alguém a quem ele delega a resolução de determinadas questões técnicas, e ao contrário, ele vai depender que cada parte traga a sua argumentação técnica, quase como, mas não exatamente como, um advogado técnico daquela parte. Por que eu digo quase como, mas não exatamente como? Porque os experts, os assistentes técnicos das partes, embora eles estejam ali apresentando o caso técnico de uma das partes, eles têm que ser muito didáticos, muito claros, e eles têm que passar uma confiança para o tribunal. E normalmente, por isso, eles têm que ser independentes. Normalmente vão ser experts que não são contratados em todos os casos ou que não têm uma dependência financeira, porque dessa forma eles vão tentar transmitir ao tribunal o elemento necessário, a distinção necessária entre ele, um expert que está concordando com o caso, e o advogado que defende o caso que a parte quer que seja defendido. Por isso, também eles estão sujeitos à inquirição, que é o momento em que o outro lado vai testar ali a confiança do expert, até que ponto ele é confiável, até que ponto ele está atuando como um advogado da parte ou não. Enfim, tem todo um ponto, um processo de ataque, vamos colocar assim, ao expert. E aqui eu queria trazer um elemento interessante, como nós temos várias regras e leis aplicáveis ao longo do procedimento, na arbitragem internacional é muito comum a figura do legal expert. O que é o legal expert? É o expert em matéria jurídica. É aquele profissional que vai ser chamado, aquele advogado ou professor, que vai ser chamado por uma das partes para explicar, detalhar, dar a sua opinião sobre questões jurídicas específicas relevantes do procedimento, sejam jurisdicionais, procedimentais ou de mérito. Por exemplo, um expert que vai falar sobre danos no direito brasileiro, um expert que vai falar sobre responsabilidade civil no direito brasileiro, ou até mesmo um expert que vai falar sobre questões de mercado de capitais, questões de regulação de direito administrativo, que podem ser incidentais ou essenciais à resolução daquela controvérsia. Terceiro elemento é a produção de documentos. Na arbitragem internacional, talvez em decorrência aí do discovery, vindo do common law, começou a adotar uma fase de produção de documentos. O que é essa fase? Ela é uma fase focada
como, né, herança aí do common law, focado em garantir a paridade de armas. Ou seja, uma parte pode solicitar ao tribunal que determine que a outra parte produza documentos em sua posse que são relevantes e essenciais para a solução daquela controvérsia. Essa produção de documentos ela não é comum no sistema de civil law, que é um sistema em que cada parte traz o documento que tem acesso. Raramente existe um pedido de produção de documento. E geralmente é muito difícil para o advogado e para as partes estarem preparadas para esse processo. É um processo doloroso. Ele exige muito trabalho, coletar documentos, analisar documentos, organizá-los, produzi-los para o outro lado. Enfim, é um processo muito longo. Na prática internacional, tem se adotado o que se chama os Redfern Schedules. Eles são quadros, literalmente quadros com colunas, em que as partes vão colocar o pedido feito de documentos, quais os motivos daquele pedido, a outra parte, na coluna seguinte, vai colocar sua contestação àquele pedido, finalmente haverá uma réplica e, por fim, os árbitros vão decidir como eles vão considerar aquele pedido, garantindo o pedido, concedendo o pedido ou não. Finalmente, o último ponto é o ponto da cross. Eu acho que na arbitragem doméstica nós já temos bem desenvolvida a prática de inquirição. Contudo, eu acho que na arbitragem internacional a gente ainda tem uma diferença prática importante. Por quê? Na arbitragem internacional existe uma herança maior do sistema de common law, onde a cross, né, a inquirição de testemunha, a inquirição cruzada, ela é um elemento central da solução da controvérsia, né? Acho que vocês que assistem filmes, assistem seriados, vocês podem lembrar aí a visão do tribunal, do advogado que chega na frente do júri e faz aquela inquirição super esperta ou tenta atacar a credibilidade da testemunha. Isso é realmente o que acontece com muita frequência em vários casos, e isso é trazido um pouco para a arbitragem. No sistema americano, são desenvolvidas técnicas e técnicas, há livros sobre como inquirir uma testemunha. Então, eu posso falar por experiência própria, no meu LLM, no meu escritório, nós temos diversos cursos internos sobre como inquirir uma testemunha, a gente faz treinamentos, tudo baseado em técnicas desenvolvidas no common law. Bom, então eu quis listar essas 4 particularidades, que elas são decorrentes aí de um sistema muito específico e hoje são adotadas amplamente na arbitragem internacional. E como nós falamos, obviamente elas influenciam no procedimento e também, como falamos lá atrás, é importante a escolha dos árbitros, porque vai ser importante entender como o árbitro pode reagir a um depoimento escrito, se o árbitro vai estar confortável com o expert de parte, se o árbitro vai estar inclinado a concordar com uma produção ampla de documentos, como no sistema de common law, ou se ele vai ser resistente, talvez porque ele não está acostumado com isso no sistema de civil law. E, finalmente, também para cross, se o árbitro vai estar atento a determinadas técnicas, a determinadas posturas. Mas também isso quer dizer que é importantíssimo ter uma experiência prática em arbitragem internacional. E por que é importante essa experiência? Porque imagino eu que as partes querem estar o máximo preparadas, mais bem preparadas possível quando elas entram no procedimento. Obviamente, se do outro lado há um advogado habituado à arbitragem internacional, a práticas de common law, e nós temos árbitros de sistemas diversos, a parte ela não vai querer ter um advogado apenas e uma experiência apenas em arbitragem doméstica, em que ela não vai saber lidar apropriadamente com esses instrumentos da arbitragem internacional. Então, esses 2 elementos são muito importantes. Então, como conclusão, eu acho até que eu cheguei no meu tempo e quase passei aí, eu acho que a arbitragem internacional ela tem uma diversidade cultural muito grande devido à variedade de elementos que podem ter origens diferentes. Isso, obviamente, cria diferenças práticas no procedimento, sejam diferenças inerentes à diversidade, sejam diferenças estabelecidas hoje numa prática corrente em procedimentos internacionais. E, por causa disso, existem 2 elementos importantes. O primeiro é a escolha dos árbitros, que vai ser essencial, árbitros experientes em arbitragem internacional, mas também o momento em que a parte vai tentar entender qual a sua estratégia, qual o seu caso, para escolher os árbitros adequados. E, por fim, é muito importante que as partes tenham experiência prática, os seus advogados entendam esses elementos para saber lidar com eles e atingir o melhor resultado ao final para os seus clientes. Acho que é isso. Muito obrigado.
Obrigado, Pedro. Excelente exposição, assim como o Thiago foi muito didático, trouxe aí elementos muito interessantes, de fato. Me chamou muito a atenção, não daria para comentar sobre todos os elementos que me chamaram a atenção, mas pensando aqui, me chamou muito a atenção essa questão da comunicação, né? Se nós temos dificuldade muitas vezes entre brasileiros de comunicação em português, imagine, né, quando a comunicação envolve advogados, partes estrangeiras de outras nacionalidades, de outras culturas, ainda que envolva português, mas não envolvendo não com brasileiros, realmente deve ser algo muito complexo, como você bem pontuou. E aí me trouxe também, já que a gente está dentro aqui de um evento até referente à comissão de arbitragem da OAB, envolve advogados, me chamou a atenção também essa questão da comunicação no sentido da importância do papel do advogado na arbitragem internacional, porque no fim das contas é o advogado que postula em juízo, né? O cliente contrata ele justamente para isso, para ele postular e levar em termos jurídicos claros e mais fáceis qual é o conflito de direito material ali que inflige o cliente para que seja decidido, né? Então aí a importância também do domínio da comunicação pelo advogado, né, pelos advogados, que devem ali ter a precisão e falar com exatidão o que se pretende, justamente para não cair até naquele equívoco que você disse do limão, né? Foi um exemplo muito feliz que você deu. Bom, então, eram essas considerações breves. Agora, a palavra está com a Laura, que vai falar para a gente, aí condensando tudo que já foi dito, vai trazer um aspecto também muito importante no que diz respeito à comunidade arbitral mais jovem, que é como se inserir nesse mercado de arbitragem internacional, né? Que aí vamos dizer assim, que é a pergunta do milhão desse painel. Aí, Laura, eu já vou te pedir, até eu sei que você vai responder isso, mas já para trazer essa questão, a Juliana Jordão fez uma pergunta aqui no chat, que é o seguinte: como me formo árbitra internacional e qual curso que ela teria que fazer especificamente para ter essa formação em arbitragem internacional? Eu li os seus slides, eu sei que você vai tratar disso, mas já pedindo para você, gentilmente, endereçar essa questão sem prejuízo, depois do Pedro e o Thiago também fazer as considerações deles sobre esse ponto. E aí eu te digo aqui, lá, eu vou projetar, se eu incorrer em algum erro, você, por favor, me dá um toque. Aqui, tudo certo. Bom, pessoal, bom dia. Eu gostaria de agradecer à Comissão Especial de Arbitragem da OAB São Paulo pelo convite para participar dessa série de eventos de jovens arbitralistas e por poder dividir esse painel com colegas que eu admiro tanto. Agora que o Thiago já fez uma exposição sobre o que é arbitragem internacional e o Pedro tratou das diferenças culturais, eu vou abordar na minha apresentação como é possível entrar nesse mercado que cresceu muito na última década. Eu me lembro que em 2012, quando eu estava terminando a faculdade, eu vi uma palestra da Julie Bedard, que é sócia da prática de arbitragem do SCADA em Nova York, e ela fez uma apresentação focada no público jovem, dando dicas justamente sobre como entrar no mercado da arbitragem. Acho que essa apresentação da Julie me marcou muito, ela deu vários conselhos valiosos, e eu me inspirei um pouco no que ela falou para fazer minha apresentação de hoje, colocando aqui tantos conselhos que eu segui, como aqueles que eu deveria ter seguido também. Então, eu vou tratar basicamente de 3 grandes iniciativas que um jovem advogado ou um estudante de direito pode ter para entrar no mercado. E no final eu procurei identificar 5 qualidades que eu julgo fundamentais para quem quer trabalhar com arbitragem internacional. Mas até adiantando aqui um pouco a pergunta, acho que a gente não tem uma resposta. Gostaria muito de ter essa resposta também, mas eu acho que eu vou tentar dar algumas dicas e demonstrar como pouco a pouco você pode se inserir nesse mercado. E no final acho que vai ser importante ouvir também os comentários do Pedro e do Thiago a esse respeito, que com certeza tem muito a contribuir também. Então acho que a primeira grande iniciativa para quem quer se inserir nesse mercado é a educação. E eu coloquei a educação aqui de uma forma mais ampla, não só focando na academia, né? Porque eu acho que tem várias iniciativas dentro de educação que a gente pode ter. É fundamental para quem quer trabalhar com arbitragem internacional não se contentar com a graduação e continuar estudando. Acho que pode surgir aquela dúvida, né? Já que eu vou trabalhar com arbitragem internacional, será que eu devo me especializar aqui no Brasil? E a minha resposta é que sim.
Muitas vezes você vai ter uma arbitragem internacional, como o Thiago e o Pedro falaram, em que o direito brasileiro vai ser a lei aplicável ao mérito ao procedimento. E, além disso, é muito bom ter domínio de conceitos fundamentais de direito civil e de direito comercial, porque na arbitragem internacional a gente trabalha muito com o direito comparado. E, no fim das contas, a gente só consegue comparar aquilo que a gente conhece, né? Então, por exemplo, você pode ter um caso em que o direito brasileiro seja a lei aplicável e o presidente do tribunal arbitral seja francês. Esse árbitro ele pode não ter uma formação em direito brasileiro. Então, quanto mais você conhecer os institutos de direito brasileiro, mais ferramentas você vai ter para poder explicar esses conceitos para um árbitro estrangeiro. Para quem puder, eu recomendo muito também estudar fora. A gente sabe que não é fácil, que é um investimento muito grande, mas existem inúmeras bolsas de faculdades para estrangeiros. Eu optei por fazer um master na França, que eu vou dizer de forma muito simplificada aqui, que é um mestrado. E lá, por exemplo, a maioria das faculdades são públicas, né? Então isso já reduz muito o gasto de ter que fazer um mestrado fora. Acho que a gente pode ficar muito tempo aqui falando sobre qual mestrado, em qual país você deve ou não deve fazer, mas cada país vai ter um sistema de direito e de ensino diferente, com vantagens e desvantagens. Então, eu tenho duas dicas aqui para passar para vocês sobre essa escolha de especialização no exterior. A primeira é converse muito com as pessoas. Eu lembro que quando eu decidi fazer meu mestrado na França, eu conversei muito com gente que tinha estudado na França, que tinha feito LLM, e conversar com as pessoas foi essencial para a minha escolha. E acho que a segunda dica é que não vai ter um mestrado que seja melhor ou pior, vai ter aquele mestrado que mais combina com o seu perfil. Então, não importa em qual país você estude, o mestrado no exterior vai te permitir abrir a cabeça, conhecer outros institutos jurídicos e fazer networking, que é super importante para quem quer se inserir nesse mercado. Então, até ao final, se alguém estiver pensando em estudar fora e quiser trocar uma ideia com a gente, acho que todos nós temos aqui como contribuir. Pesquisas. Existem vários projetos de pesquisa e participar desses projetos vai te dar visibilidade e vai também permitir um aprofundamento na matéria. Eu coloquei aqui como exemplo uma pesquisa muito legal de jurisprudência que foi feita em conjunto pelo Comitê Brasileiro de Arbitragem, o CEBAR, e a Associação Brasileira de Estudantes de Arbitragem, a ABARB. O CEBAR também tem vários grupos de estudo que estão desenvolvendo pesquisas na área de arbitragem, direito administrativo, arbitragem, direito societário. Eu coordeno também um dos grupos do CEBAR, que é de arbitragem de investimentos. Então, coloquei aqui também a Inovarb, que é um grupo acadêmico ligado ao Centro de Arbitragem e Mediação da Anshan, que também tem várias iniciativas de pesquisa com estudantes e advogados mais jovens. Então, tem muita coisa para fazer. É só correr, só se informar e correr atrás. A questão dos idiomas, que o Pedro já colocou muito bem, acho que não tem como pensar em arbitragem internacional sem ter fluência em pelo menos 2 idiomas. Primeiro, porque existe muita doutrina estrangeira sobre o assunto, e segundo, porque muitos casos não são conduzidos em língua portuguesa, né? Ou você vai ter clientes estrangeiros, vai precisar escrever e se comunicar com um tribunal em outro idioma. E essa, para mim, é uma qualidade essencial. E até eu estava pensando, enquanto o Pedro estava falando, por mais que a gente estude outro idioma, tem coisas que a gente só vai aprender na prática. E não vai ser fácil, assim, às vezes a gente vai sofrer, né? Então, imaginar que não é só traduzir, a gente tem vários institutos de direito brasileiro, não é só você fazer uma tradução literal. Você pode fazer essa tradução, por melhor que ela seja, se for uma pessoa de common law, ela não vai entender o que esse instituto é. Então, você aprende a arte não só de traduzir, mas também de como explicar todos esses conceitos que você quer passar para os árbitros. E, por fim, coloquei aqui publicação de artigos. Existem várias revistas de arbitragem e blogs que dão espaço justamente para os advogados mais novos publicarem. Existe o blog da Kluwer, que é uma editora holandesa, se eu não me engano. O próprio blog do CEBAR, que já foi coordenado um tempo pelo Pedro e por mim. Eu coloquei aqui também o CEA-40, que o CEA é o Comitê Espanhol de Arbitragem, que também tem uma revista de arbitragem e sempre tem um espaço para advogados mais novos que queiram publicar. Então, e também temos as revistas brasileiras de arbitragem, que é a Revista Brasileira de Arbitragem e a Revista de Arbitragem e Mediação, que eu não coloquei aqui na apresentação, mas também sempre deram espaço para advogados mais novos conseguirem publicar. Então, passando para a próxima grande iniciativa, que é fundamental também para quem quer se inserir no mercado, que é a experiência profissional.
eu busquei identificar aqui com quem você pode trabalhar, ou onde você pode trabalhar se você quer se aprofundar nessa matéria. Então, existem vários escritórios no Brasil e no exterior que precisam de advogados especializados para trabalhar com arbitragem internacional. Eu acho que os escritórios de todos os jovens arbitralistas que estão falando aqui nesses 3 dias de evento da OAB são ótimos exemplos. Sobre estágio no exterior, muitos escritórios estrangeiros precisam de advogados que falem português. Eu digo isso por experiência própria. Eu trabalhei em escritórios na França que tinham clientes brasileiros, disputas no Brasil. O Pedro é um exemplo também, que está no escritório americano, que tem várias disputas aqui, né, ou clientes brasileiros. Cada escritório tem o seu sistema próprio de seleção, então acho que a principal dica aqui é planejamento. Preparar uma candidatura com muita antecedência é fundamental e conversar também com pessoas que já trabalharam nos escritórios que você pretende trabalhar. Uma outra dica é que muita gente pensa em trabalhar na Europa ou nos Estados Unidos, mas eu queria lembrar que também tem muitas oportunidades legais aqui na América Latina. Durante a faculdade eu fiz um estágio de 3 meses em um escritório em Buenos Aires e foi uma ótima oportunidade para melhorar meu espanhol e também tenho contato com o pessoal do escritório até hoje. Então fazer estágios curtos nesses países vizinhos é super importante também, seja para questão de networking, seja para ter um elemento internacional no seu currículo que vai pesar. E também, se você puder trabalhar em escritórios aqui perto, fazer estágios curtos, ou mesmo advogado, passar um tempo trabalhando fora, isso vai ser muito importante aqui para o seu currículo. Uma outra forma de entrar no mercado da arbitragem internacional é trabalhando como secretário de tribunal arbitral. Acho que o Thiago já ponderou na apresentação dele que o secretário é um dos atores da arbitragem internacional. De forma muito breve, o secretário é geralmente um advogado mais novo que trabalha com o presidente do tribunal arbitral e vai ajudar os árbitros com a administração do procedimento, com a redação de decisões simples, com a organização de audiências, com a organização de documentos. Então, isso permite que o advogado mais novo acompanhe as deliberações dos árbitros, que eu acho que é, assim, uma experiência incrível. E vai permitir também que esse advogado mais novo conheça os players da arbitragem internacional. Então, trabalhar com árbitros é uma ótima forma de se inserir no mercado de arbitragem, e até respondendo a pergunta que fizeram para a gente aqui no começo, pode ser um ótimo caminho para a sua formação como árbitro um dia. Os assistentes técnicos e pareceristas também são atores fundamentais da arbitragem internacional, né? Tanto as partes quanto os árbitros contam com assistentes técnicos, sejam de contabilidade, de engenharia, de economia, e a gente também tem pareceristas jurídicos, então quem tiver a oportunidade de trabalhar com esses profissionais vai poder entender melhor uma atuação fundamental na arbitragem internacional. E por último, mas não menos importante, trabalhar nas secretarias de câmara de arbitragem, né? Trabalhar com essas secretarias permite que o estudante ou advogado mais jovem conheça muito sobre o procedimento arbitral em si, e esses profissionais têm acesso a um material muito rico, né? Têm acesso a todas as manifestações das partes, eles podem assistir às audiências, além de desempenharem um trabalho que é fundamental para que os procedimentos corram bem. Então, eu procurei listar aqui algumas câmaras de arbitragem para quem estiver interessado. Passando rapidamente sobre cada uma delas, a ICC, que é a Câmara de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional, que acho que é uma das instituições de arbitragem mais antigas. A sede é em Paris, mas eles também estão em Hong Kong e em Nova York, e há 2 anos estão com uma secretaria aqui em São Paulo. E o legal da CCI é que eles têm um ambiente verdadeiramente internacional, assim, como eles administram procedimentos relacionados ao mundo inteiro, eles têm gente com formações jurídicas diversas e que falam diversos idiomas, e eu sei que acho que em todas pelo menos na França e aqui em São Paulo, eles têm estágios, são estágios, na França são estágios mais curtos, aqui no Brasil eu não sei exatamente como é que funciona, mas é uma oportunidade muito legal. Coloquei aqui também a Camarb, que é a Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial, que começou em Minas e agora está em São Paulo também, tem crescido muito, cada vez lidando com procedimentos mais e mais complexos. O Centro de Arbitragem, ligado à Câmara de Comércio Americana, a Anshan Brasil. A FGV, que é uma câmara que está no Rio de Janeiro, né, e sempre administrou muito casos relacionados ao mercado de energia. A Ciesp-Fiesp, que também tem uma câmara de arbitragem, trabalha com procedimentos das mais variadas indústrias e tem uma secretaria que eu gosto muito também. A Câmara de Arbitragem do Mercado, da B3, que administra casos empresariais muito complexos, e acho que hoje os principais casos de repercussão nacional são administrados pela B3.
Coloquei o CANCE-CBC, que hoje é a Câmara de Arbitragem que mais administra procedimentos no Brasil e tem uma secretaria também muito preparada para trabalhar com casos complexos e de grande repercussão, casos internacionais também. E coloquei 2 câmaras estrangeiras, a LCIA, que é a London Court of International Arbitration, e o OECDR. A LCIA está em Londres, o OECDR está a sede em Nova York, e também são câmaras internacionais, mas que já trabalharam e continuam trabalhando com vários procedimentos relacionados a partes brasileiras. E por último, queria falar um pouco sobre atividades complementares. Tem muita coisa que dá para fazer, além de estudar fora e trabalhar, ou estudar no Brasil. Não podia deixar de falar das competições de arbitragem. Acho que foi assim que o Thiago, o Pedro e eu entramos descobrimos o mundo da arbitragem internacional. Eu listei aqui algumas competições universitárias que são conhecidas, o Vismult, a Competência, que é uma competição latino-americana, a competição brasileira de mediação e arbitragem, que foi um dos idealizadores dela foi Pedro, e o FDI Multi, que é uma competição que nós temos poucas faculdades brasileiras participando, até em razão da matéria, porque são casos em que nós temos simulações de arbitragens de investimento. Geralmente, as faculdades que participam das competições têm grupos de estudo que vão estudar vários temas relacionados à arbitragem internacional e não só aqueles temas focados nas edições das competições. Então, participar desses grupos de estudos, para quem ainda está na faculdade, é muito recomendável também. Coloquei aqui participação em eventos. Acho que se tem uma área do direito que gosta de fazer evento, é a arbitragem. Então, existem inúmeros eventos interessantes e agora com a quarentena é possível ter acesso a muita coisa. Acho que a gente pode passar um pouquinho, Gustavo. Obrigada. Eu listei aqui o Congresso de Arbitragem do CEBAR, que é o Comitê Brasileiro de Arbitragem, que infelizmente esse ano foi cancelado em razão da pandemia, mas as câmaras têm feito vários eventos online super interessantes e esse evento da OAB também é um exemplo de uma das várias iniciativas que a Ordem sempre toma na área de arbitragem, então tem que ficar de olho, tem muita coisa legal acontecendo. E cursos, eu listei alguns cursos, muitos deles são online, mas cursos de curta duração, para quem quer se aprofundar mais em arbitragem. Tem o GARB da USP, que é um projeto novo que começou agora esse ano, super interessante, que estão convidando várias pessoas para falar sobre diferentes aspectos da arbitragem. Coloquei o curso avançado de arbitragem da ASP, o curso de curta duração de arbitragem da FGV também, todos ministrados por excelentes profissionais. Então, para quem quer se aprofundar mais, né, e às vezes ainda está na dúvida se vale a pena investir num mestrado ou uma especialização, acho que vale a pena conhecer um pouco mais a matéria através desses cursos. E por último, leitura de blogs e periódicos. Coloquei aqui a Revista Brasileira de Arbitragem, Revista de Arbitragem e Mediação, blog do CEBAR, blog da Cloer e o GAR. O GAR chama Global Arbitration Review, é um site de publicações da área de arbitragem, que tem notícias diárias sobre a arbitragem internacional. Eu sei que é uma ferramenta um pouco cara, não é todo mundo que tem acesso, eu tenho acesso só pelo escritório, mas é muito interessante, porque se você acompanha o GAR, você sabe quem são os players, quem são os árbitros que estão sendo indicados nos procedimentos, quais são as sentenças ou as decisões estatais relevantes que estão saindo. Então, para quem pode acompanhar o GAR, eu recomendo a leitura. Participação em associações. Existem várias associações formadas por estudantes ou jovens profissionais que dão muita oportunidade, muita visibilidade para os membros e também permitem você começar a criar ali o seu networking desde cedo. Então, eu coloquei o ICCAF, que é o Young Arbitrators Forum da ICC, que organiza eventos globais, organiza eventos regionais, e existem vários comitês nacionais também. Coloquei o Brazil Very Young Arbitration Practitioners, que o Thiago é um dos fundadores, que está com um projeto de mentoria agora muito legal também, para quem quer participar, quem quer se inserir mais no mercado, poder ter contato com profissionais que estão na área há mais tempo para conseguir dicas. Coloquei a Inovarb, que está relacionada à Anshan, que a gente já falou um pouquinho no começo, a ABARB, que já foi citada aqui, que é a Associação Brasileira de Estudantes de Arbitragem, e coloquei duas associações também, que se preocupam muito com a inserção da mulher no mercado de arbitragem, que eu também queria trazer para vocês. Então, acho que passando por essas associações, eu procurei listar aqui 5 qualidades que eu julgo essenciais para quem
quem quer se desenvolver e trabalhar nessa área. Acho que a primeira delas é curiosidade. A gente trabalha com casos que se relacionam com diversas áreas do direito. Então, ter essa vontade de pesquisar e se aprofundar em outros temas é fundamental para quem vai trabalhar com arbitragem internacional. Criatividade, eu não sei, acho que todo mundo que trabalha com arbitragem internacional ainda está esperando aparecer um caso fácil, ele ainda não apareceu, todos os casos são complexos, envolvem, às vezes, mais de um direito, então ter criatividade e buscar soluções diferentes para casos complexos é um diferencial também, faz parte do nosso dia a dia. Boa comunicação, tanto escrita quanto oral. Como o Pedro pontuou, as audiências são super importantes, então não basta só você escrever bem, saber se portar numa audiência, saber se comunicar é fundamental. Uma boa comunicação também vai te ajudar a construir um networking e a questão dos idiomas também está relacionada à comunicação, que já foi falada diversas vezes aqui hoje. Coloquei descrição, eu considero essa uma qualidade essencial. Nós trabalhamos praticamente só com casos que são sigilosos e a melhor forma de você crescer nesse mercado é você mostrar um bom trabalho em todas as oportunidades que você tem e sendo muito profissional e trabalhar com muita ética sempre em todos os casos que você atuar. E por último, capacidade de adaptação, né? Você precisa entender que você vai lidar com diferentes culturas sim, se você for trabalhar com arbitragem internacional. E respeitar essas diferentes culturas é muito importante para ter um bom ambiente de trabalho. Então, acho que essas seriam as minhas dicas para quem quer se inserir e fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida. Obrigada. Muito bom, Laura. Muito obrigado. Foi uma excelente exposição. Peço desculpas publicamente aqui se eu me enrolei eventualmente ao passar os slides, mas enfim, realmente mais uma Imagina, você me ajudou, porque eu sou super atrapalhada. Me atrapalhei um pouco aqui, mas faz parte. Estavam muito bons. Eu acho que, com tudo que você disse, na verdade, foram dicas valiosíssimas para as pessoas entrarem nesse mundo da arbitragem internacional. Eu diria que não há mais nada a acrescentar em termos de, realmente, do que é necessário para fazer parte desse mundo. Então, acho que quem pôde nos acompanhar, quem está nos acompanhando, teve aí realmente uma visão muito boa, pode ter uma visão muito boa do que é necessário para entrar nesse mundo. Eu acho que isso denota bem a qualidade da exposição de vocês. Tá? Nós temos 8 perguntas aqui, 8 comentários. Então, antes de abrir para comentários finais entre vocês três, eu acho que vale mais a pena a gente, por enquanto, responder aqui as perguntas do pessoal. Tá? Já aproveitando aqui, eu vou então ver aqui e já passar para vocês algumas. A Juliana Jordão, com relação àquela pergunta que você respondeu, Laura, perguntou se o CIARB e seus cursos habilitam, né, as pessoas para entrar nesse mercado de arbitragem internacional e se o mestrado equivale ao certificado de arbitragem por alguma instituição internacional. Então, se você puder responder primeiro essa pergunta, Tiago, Pedro, também sinto sempre à vontade, é claro, para complementar, para dar a opinião de vocês, e a gente vai respondendo aos poucos as outras. Então, Laura, tá com você. Acho que eu posso começar aqui, depois o Tiago e o Pedro ficam à vontade para complementar, mas o CIARB é uma ótima iniciativa para quem quer inserir nesse meio, para quem quer se inserir e desenvolver uma carreira como árbitro. Eu só acho que é importante você ter um pouco de experiência antes de entrar no CIARB. Eu acho que o CIARB você já começa lidando com alguns conceitos um pouco mais complexos. Então, se você pudesse inserir gradualmente, fazer o CIARB, eu acho que é super importante. E a segunda parte da pergunta da Juliana, só que eu não entendi muito bem, acho que era alguma coisa relacionada ao mestrado. Se você puder repetir. Se o mestrado equivale, pelo menos está assim posta a pergunta, se o mestrado equivale ao certificado de arbitragem por alguma instituição internacional. Na verdade, o mestrado não equivale como um certificado, mas é muito comum você fazer quando você vai indicar o árbitro, como o Pedro falou, você realmente precisa fazer uma pesquisa sobre quem esse árbitro é
E você vai analisar a formação acadêmica desse árbitro para ver se ele é uma pessoa que de fato pode ou não ser indicado. Então, ainda que ele não seja um certificado, é um sinal de que esse profissional se especializou e vai poder te ajudar na escolha, né, do profissional. Então, até ver se é um árbitro que tem um mestrado de Civil Law, mais focado em Common Law, se ele tem o perfil adequado para o seu caso, é uma ferramenta importante para quem quer se inserir no mercado, ainda que não seja um certificado. Não sei se respondi bem a pergunta dela, mas é como eu vejo. Excelente. Thiago, Pedro, querem fazer alguma complementação da visão de vocês? Eu posso acrescentar, eu acho, aqui, e talvez até já tentar responder uma das perguntas, facilitando aí seu trabalho, Gustavo, que tem até a pergunta, acho que da Larissa, sobre se é comum compatibilizar mestrado e estágio no exterior. Em caso negativo, qual viria primeiro? Acho que essas perguntas todas elas se relacionam um pouco, assim. A meu ver, né? E aí obviamente os colegas podem discordar posteriormente, sinta-se à vontade. Como a Laura explicou, não existe uma certificação clara. Você não vai chegar hoje, vai na CCI e vai falar: CCI, me certifique para ser um árbitro. Isso não existe no mercado. O que existe sejam instituições acadêmicas, sejam instituições profissionais, que tentam, de alguma forma, certificar a qualificação da pessoa para atuar, seja como advogado, seja como árbitro, caso ela seja escolhida pelas partes como árbitro, caso ela tenha a oportunidade de advogar naquele caso. Então, não é simplesmente você vai se certificar e, a partir daí, está pronto. Então, acho que aqui a apresentação da Laura foi muito valiosa, porque ela demonstra como você tem que, de certa forma, tentar atacar todos os frontes, vamos colocar assim, né? Acho que você tem que se preparar academicamente, sim, se desenvolver, tentar entrar em contato com profissionais da área e, aos poucos, ir se familiarizando, se discutindo questões e se candidatando, obviamente, para oportunidades aqui na arbitragem internacional, oportunidades, obviamente, de trabalhar com arbitragem internacional. E aí, fazendo a transição, né, para essa pergunta sobre mestrado e estágio no exterior, como a Laura também falou, acho que para a arbitragem internacional em especial, é muito comum que escritórios e profissionais olhem para pessoas com especialização. Contudo, isso não é absoluto, tá? Existem possibilidades, eu só diria que podem ser mais difíceis, de você ir direto fazer um estágio, por exemplo. Posso dar um exemplo, na minha graduação, eu fui fazer o intercâmbio pela UFMG, fui para a Itália, passar um tempo lá, e porque eu estava na Itália, eu mandei um e-mail para a Câmara de Arbitragem de Milão, pedindo um estágio, era um estágio não pago, eu tive que arcar com aquele custo. Felizmente, na época, eu consegui uma bolsa pelo consulado, e eu trabalhei por 3 meses, e basicamente foi uma oportunidade de, ao longo de 3 meses, observar as atividades da Câmara de Arbitragem de Milão. Um outro exemplo, um colega meu, pouco antes de se formar, ele se candidatou à distância mesmo, mandando carta de application com o currículo dele. Ele não fez especialização, ele não fez mestrado, ele estava se formando, ele fez, sim, competições, tentou escrever artigos, fez pesquisas, e hoje ele está há 6 anos no Shearman Sterling, em Paris, um advogado excelente, sem mestrado, sem uma especialização nesse sentido, e é um advogado excepcional. Então, é um caso, por exemplo, que eu gosto, que eu tenho muito orgulho de falar, que é um grande amigo meu, amigo da Laura também. E existem as possibilidades de fazer o mestrado, como Laura e eu fizemos. Eu acho, a Laura pode me corrigir, mas eu acho que na maioria dos lugares o mestrado, diferente daqui, em que você tem um mestrado de 2 anos com meio período, você geralmente tem um mestrado mais curto, de 1 ano, talvez um pouco mais, de período praticamente integral, são mestrados que demandam que você estude diariamente, e, consequentemente, é muito difícil você conciliar. O que normalmente é feito você vai, faz o mestrado, ao final do mestrado, você estende o seu período naquele local para tentar fazer um estágio e trabalhar um pouco. Isso é muito comum nos Estados Unidos, e foi assim, por exemplo, que eu consegui hoje o meu emprego no escritório. Foi ao final do mestrado, participei de uma feira de emprego, o escritório me selecionou, e a gente faz isso com muitos profissionais ao final do mestrado deles. Então, essas são minhas observações. Até se eu só puder complementar sobre essa pergunta da Larissa,
Logo depois que eu me formei, imediatamente depois que eu me formei, eu fui para a França trabalhar num escritório americano. Hoje eu acho que eu deveria ter ido depois de ter mais experiência, até aqui no Brasil. Acho que eu teria ido com mais maturidade, assim, porque a gente vai lidar com coisas que a gente não está acostumado a ver no nosso dia a dia. Então, toda a experiência que você puder acumular aqui vai ser muito relevante se você quiser ir para fora também. E um dos diplomas que eu fiz na França você tem a opção de escolher um mestrado profissional, que você é obrigado a fazer um estágio durante o mestrado, ou um mestrado de pesquisa. Eu fiz esse mestrado profissional, então eu tinha ainda poucas aulas na faculdade e fazia estágio ao mesmo tempo, mas eu só fiz isso porque esse era um mestrado muito, muito específico que permitia, e mesmo assim não foi fácil. Então, eu acho que se você está fazendo mestrado, procura se dedicar full time ao mestrado, que a experiência profissional vem depois. A não ser que você tenha essa possibilidade de fazer um mestrado que foque no aspecto profissional também. Acho que eu concordo com absolutamente tudo que o Pedro e a Laura falaram. Acho que é bem importante enfatizar essa questão de que ninguém faz um curso para se tornar árbitro, mas acho importante, por outro lado, comentar sobre o CIARB. Acho que essa pergunta da Juliana, além do que o Pedro e a Laura comentaram sobre a certificação que o CIARB faz para árbitros, o CIARB tem vários graus de membro. Então, para estudantes, o CIARB oferece uma categoria de membro que é gratuita, e aí você tem acesso a diversos conteúdos do site do CIARB, se insere ali no contexto da entidade, e aí você pode ir aplicando para as provas. Então, você pode ser membro, você pode ser fellow, e você pode ser o Shorter Arbitrator, que é, acho, o grau máximo. E, basicamente, o que o CIARB faz é ele aplica uma prova conforme os graus, né? Esses graus hierárquicos de membro, e a cada prova você vai ganhando essa categoria mais específica. Então, uma das provas é, por exemplo, escrever uma sentença arbitral que seja executável, tem prova de conhecimentos. Então, ele vai certificar que você, na verdade, tem os conhecimentos necessários para que a instituição acredita ser apropriado de acordo com os parâmetros dela. Mas, então, existe essa categoria de membro como estudante, e acho que é uma boa forma de tomar contato com a entidade, caso exista esse interesse. E acho que, pegando um gancho nessa pergunta também sobre o mestrado e a certificação, acho que a gente tem cursos no Brasil, esses cursos de especialização em arbitragem, que são boas ferramentas introdutórias. Eu, diferente do Pedro da Laura, estou fazendo meu mestrado aqui no Brasil, na PUC, mais em Direito Internacional, voltado à arbitragem, e depois pretendo também fazer um mestrado fora. E na PUC a gente também tem um curso de especialização e um grupo de estudos. E acho que esse também pode ser uma forma de responder aqui a pergunta de como se engajar em pesquisa que não seja necessariamente vinculada à instituição. O grupo da PUC é aberto para outras pessoas de fora. A gente está sempre aberto para novas pessoas, novas instituições. E, além disso, acho que a Laura mencionou diversas oportunidades de pesquisa que não estão vinculadas a uma universidade específica. Então, o CEBAR tem seus grupos de estudo, a Inovarb tem muitos grupos de estudos. Eu vi agora uma iniciativa que o CJA, que fica no Rio, mas também tem bastante representação em São Paulo, está iniciando uma série de grupos de estudos de diversos temas de arbitragem. Então, acho que oportunidades não faltam, é muito vontade de correr atrás e identificar o que você também tem interesse. Não adianta você apenas, eu quero fazer um grupo de estudos de arbitragem porque eu quero. Não, acho que tem que ver, bom, eu quero atuar em que área? Eu gosto de arbitragem societária, não sei, eu quero uma coisa mais genérica para ver se é o que eu gosto, quero desenvolver esse ou aquele tipo de pesquisa. Acho que a Laura mencionou bem do CEBAR, a pesquisa de jurisprudência, que é super interessante. Acho que é algo que não requer uma experiência prévia muito nada muito aprofundado, porque no fundo você vai ler, pesquisar decisões e compilar e trabalhar no material que depois foi apresentado, acho que as últimas edições, que ficou super interessante, com o nome de todo mundo lá que participou. Então, acho que é muito mais ir atrás das oportunidades que existem, que não estão necessariamente vinculadas a uma instituição ou outra. Eu não sei se tem mais perguntas, Gustavo. Tem, só mais uma aqui. Bom, excelentes colocações. Eu só acrescentaria até nessa linha de instituições brasileiras que tem um curso específico sobre arbitragem. O IBMEC de São Paulo, que voltou agora, o IBMEC, na verdade, voltou para São Paulo em 2017, e desde então tem se dedicado bastante à arbitragem. Tem um núcleo de arbitragem para pesquisa e estudos interno, liderado pelo professor Tiago Marinho, e
eles lançaram o IBMEC São Paulo esse ano. O Matheus Barbosa até está aqui se acompanhando a gente, é aluno de lá da pós, excelente aluno profissional. E o IBMEC tem, então, um curso, salvo engano, é pioneiro em um LLM em arbitragem comercial. Então, muito interessante para quem tiver interesse de se inscrever ou pesquisar sobre isso. Só mais 2 comentários aqui antes de fazer essa pergunta. Laura, você formou um fã-clube aqui depois da sua exposição, então eu te pedi, por gentileza, para colocar o teu e-mail. Eu sei que estava ao final da sua exposição, mas colocar o seu e-mail aqui para o pessoal. Acho que você vai receber algumas mensagens no decorrer dos próximos dias. Para quem perguntou aqui no... Estou mandando aqui no bate-papo, então. Beleza. Só toma cuidado que às vezes ele aparece para todo o pessoal do painel, que all panelists attendees, tá? E também dizer que, para quem perguntou, o evento de hoje está sendo gravado, assim como todos os eventos da Comissão de Arbitragem da OAB. Leva algum tempo, uma semana, até 10 dias para ser disponibilizado no YouTube, mas isso está sendo gravado, então vai ser disponibilizado para vocês. Algumas pessoas aqui, a Larissa, a Thalita e a Amanda, perguntaram sobre isso, então já para deixar claro para vocês. Uma última questão, eu acho que já foi respondido, mas vou formulá-la, e aí vocês veem se vale a pena complementar alguma coisa ou só reiterar o que já foi dito. A Luana Salles perguntou o seguinte: como engajar em pesquisa dentro da área de arbitragem se sua instituição de ensino superior não tem um grupo de pesquisa voltado para arbitragem ou se não tem professores pesquisadores que trabalhem com arbitragem? Ou seja, se a instituição não tem um núcleo específico ou alguém especializado em arbitragem, o que fazer? Acho que vocês já responderam, mas se puderem só pincelar isso de novo rapidamente. Tomar a primeira oportunidade aqui, Laura e Thiago, eu ia, se o Gustavo não levantasse, eu ia tentar chamar para responder. É uma pergunta, bom, eu estou presumindo que a Luana talvez seja estudante ainda na graduação ou de alguma forma em pós-graduação. Realmente é difícil fazer isso, eu acho, sem um incentivo de um núcleo de pesquisa. Mas eu acho que, assim, infelizmente, a resposta que eu posso te dar, Luana, é para você tentar trabalhar por conta própria. Trabalhar, eu digo assim, estudar, correr atrás por conta própria. O que eu quero dizer com isso? Nós aqui, a Laura e o Thiago, em especial, ressaltaram os diversos cursos e etc. Eles são uma ótima forma de você se guiar. Eu falo pessoalmente dessa forma, eu acho que eu posso falar assim, porque na minha faculdade, na UFMG, a época em que eu me envolvi com essas coisas, com o estudo da arbitragem, a gente até tinha um grupo de estudo, mas a gente não tinha um professor, não era um grupo de estudo reconhecido, éramos os estudantes que estávamos interessados por essa coisa chamada arbitragem, e eu demorei 2 anos para entender o que era arbitragem, acho que demorei um pouquinho mais do que é necessário, e até que chegou um ponto em que eu falei, bom, se eu estou interessado por isso, está na hora de eu me dedicar mais. Eu comprei, à época, eu lembro, o livro do professor Carmona, que é, na minha opinião, o melhor manual ainda que nós temos aí disponível. Ele é um comentário à lei e eu li ele da primeira página à última. Foi o que eu fiz para tentar entender como que funcionava a arbitragem. Eu sei que é um processo difícil, é um processo complicado, nem sempre a gente tem condição de fazer isso, mas foi o primeiro passo que eu dei, foi o que me incentivou, foi o que me fez correr atrás. E aí, a partir daí, depois de ter lido o texto do professor Carmona, várias perguntas surgiram e eu comecei a pensar que artigo que eu posso publicar, será que eu posso publicar no blog? Comecei a partir desse primeiro passo, eu consegui visualizar melhor o que eu poderia fazer, onde que eu poderia me envolver mais, que temas dentro da arbitragem me interessavam. Eu diria que, assim, não se sinta desmotivada, ou para todos vocês, não se sintam desmotivadas e desmotivados, corram atrás, seja por conta própria, que eu acho que é o passo mais importante mesmo. E aí vocês podem adicionar os cursos já mencionados pela Laura e pelo Thiago como complementos. Acho que eu concordo. Gustavo, tem uma pergunta ainda? Rui, acho que só o Thiago e a Laura vão fazer aqui uma complementação aqui e a gente já vai endereçar para o encerramento. Tá. Depois eu queria só fazer um complemento ao que o Pedro, Thiago e Laura falaram. Quer fazer agora, Rui? Pode fazer.
Tá. Não, é rápido. E aí, falando aqui, o senhor da webinar, que sou um pouquinho só mais velho do que vocês todos, eu acrescentaria só que concordo com tudo que foi dito pelo Pedro agora, Thiago e Laura um pouco antes, mas eu acrescentaria que, além e que é muito importante a questão do estudo, a questão da academia, etc., mas nada como também a experiência. Então, que as pessoas procurem bons profissionais, bons escritórios, porque a partir daí você vai também criar a tua história profissional. Então, se você pretende um dia ser um bom advogado em que área for, mas aqui nós estamos tratando especificamente da arbitragem, ter a experiência é importante, ter a vivência é importante. E até, eu diria que começar até pelas bases mesmo, fazer o contencioso tradicional, entender um pouco da vida, porque isso vai te trazer um conhecimento bastante importante para que no momento em que você, seja como advogado ou como árbitro, tenha a capacidade analítica de 360 graus. E eu acho que isso é mais importante do que tudo é realmente você. E aí é óbvio, tem pessoas, tem um pouco da sorte também, eu acho, mas falando o que o Pedro disse, se você acredita naquilo que você quer e você tem uma meta e tem um sonho, se você brigar por ele, você vai alcançar. E você ter um bom mentor, um bom coach eu tive a felicidade de ter no meu início profissional, que foi o professor Valde, com quem eu trabalhei quase 20 anos. Então, eu acho que você ter a sorte de ter bons professores e bons mentores, isso vai tornar você um profissional muito qualificado. Era só essa complementação que eu queria fazer. Desculpe aí a minha intromissão. Perfeito, Rui. Excelente. Então, pessoal, eu questionaria vocês se vocês querem fazer mais algum comentário, ainda que com referência às perguntas ou à exposição dos colegas, para a gente já poder encaminhar aqui para o fim, embora seja muito bom esse painel. A gente tem um horário aqui com o OB, então estão-se à vontade aí para endereçar as colocações finais, por favor. Eu tinha, acho que um último comentário, que até era um pouco em linha do que o Rui falou agora, que era justamente essa questão da mentoria. Eu acho que a Laura mencionou num projeto que eu faço parte, que é o Brazil Very Young Arbitration Practitioners, que é justamente focado para essas pessoas que estão no final da faculdade, no começo da carreira. Então a gente tem um nicho bem específico. A gente tem a sorte de contar com a Laura como uma das nossas mentoras. E acho que é justamente esse ponto. Muita gente não tem a oportunidade de ter um mentor desde o início, de ter uma oportunidade em alguém que incentive e vá atrás. Então, acho que a gente, tanto esse projeto como outros projetos que existem, buscam justamente, acho que, suprir a falta que é que isso faz na carreira, que acho que o Rui mencionou muito bem, que é você aproveitar as oportunidades na prática, de viver a experiência desde o início e como isso agrega para a sua formação. Então, acho que existem oportunidades, existem alternativas no mercado para quem muitas vezes não tem um grupo de estudos na faculdade, não tem uma prática de arbitragem consolidada no local que trabalha, na cidade em que reside, e acho que existem alternativas para tentar compensar isso ou oferecer mesmo opções. Então, acho que vale muito a pena ir atrás desses pontos, desses eventos, desses projetos. Eu acho que vale muito a pena. Era só isso mesmo. Acho que só como um comentário final, a figura do mentor é muito importante, assim, se você puder ter alguém como referência, alguém que você tenha liberdade para conversar. Eu tive muita sorte, meu mentor, eu tenho o mesmo mentor há 10 anos, né? Então, assim, eu comecei na faculdade, eu era aluna do João Boscoli, que é um árbitro muito conhecido, e tive a oportunidade de trabalhar com ele 2 anos. E até hoje ele é meu mentor, assim, então até hoje eu não tomo nenhuma decisão sem antes conversar com ele. Então, se vocês puderem se aproximar de alguém para ter esse aconselhamento, é importante em todas as etapas da carreira, né? Não é porque a gente depois já está com tempo de prática que a gente não tem dúvidas. E, enfim, é uma figura relevante. E uma outra dica que eu posso dar também é nunca se acomodar. Não acha que porque você terminou o mestrado ou porque você conseguiu um trabalho legal, você não precisa ter novas iniciativas
ir atrás de novas experiências, isso é super importante para quem quer se inserir nesse meio, assim, nunca se acomodar. É isso, gente. Pedro, se você quiser fazer alguns comentários. Não, acho que, bom, eu concordo com o que a Laura acrescentou agora, também com o Rui. Como o meu caso em especial, eu não tive um grande mentor, embora ao longo da minha carreira eu fui procurando e fui muito bem recebido por diversos profissionais que me ajudaram. O próprio João Bosco foi uma figura essencial na minha formação. Enfim, diversas outras pessoas se mostraram abertas. Então, não é sempre que todo mundo vai ter tempo para parar, para conversar, para ser seu mentor fixamente, mas existe muita gente aí disposta a ajudar e aberta a conversar. Então, mesmo que vocês não tenham pessoas diretamente acessíveis no seu cotidiano, na sua faculdade ou na sua cidade, tentem conversar, mandem e-mail, às vezes vai ter alguém aí que vai te responder, vai ter tempo. Eu falo isso muito com o pessoal, muita gente me manda e-mail e tenta falar comigo, às vezes eu demoro uma semana, mas eu respondo, é difícil encontrar um momento, mas é isso, a gente continuar tentando até seguir em frente e persistir mesmo. Perfeito. Pessoal, muito obrigado. Nominalmente, Thiago, obrigado. Pedro, Laura, foram realmente excelentes colocações, tanto no que diz respeito à exposição que vocês fizeram, que vocês prepararam, né? Não só dedicaram tempo aqui para estar com a gente agora, mas também se dedicaram para fazer uma preparação super interessante e bem visual, né? Os três. Então, muito obrigado por isso. Oi, se você quiser fazer o agradecimento aí final e encerrar, você que é o presidente, também agradecer você pela presença e por ter aberto o painel de hoje e por ter nos acompanhado até agora, todo mundo que nos acompanhou. E lembrando só aqui, antes de passar a palavra para o Rui para finalizar, que amanhã vai ter mais um evento, tá, dessa série, é o terceiro dia da série de webinars Jovens Arbitralistas, e Fernando Maluf, Renata Monteiro e Gustavo Culeza vão endereçar o tema também muito interessante e relevante das diferenças entre advogar no contencioso judicial e contencioso arbitral, que no fim das contas a arbitragem também é um contencioso no sentido de haver um litígio. Tá bom? É isso, pessoal. Obrigado. Bom, muito obrigado a todos. Obrigado, Thiago, Laura, Pedro, Gustavo. Obrigado a todos que acompanharam também aqui essa webinar. Espero que possamos nos encontrar brevemente. E foi um prazer tê-los aqui. Eu estou sempre à disposição aí no que eu puder conversar e se eu puder contar também com o conhecimento de vocês, eu agradeço. Então, muito obrigado. Obrigado, Rui. Obrigada, pessoal. pessoal. Obrigado, pessoal. Até mais. Bom dia. Prazer. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.